Bem-vindos novamente a essa aula maravilhosa de hoje, a paz do Senhor para todos, tá? Vamos iniciar hoje Gênesis a partir do 4, que é o nascimento de Caim e Abel, tá? Vamos falar hoje sobre o primeiro homicídio. Então vamos ler de Gênesis, do capítulo 4. Vamos ler 1, 2, 3 e 4, 5, até o 9. Vamos lá, vou resumir aqui o começo para vocês, né? Adão e Eva, depois que foram expulsos do Jardim do Éden, teve Caim e Abel, e Adão disse que para o Senhor Deus que alcançou um varão, né? Então eles tiveram Caim e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terras. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura e atentou-se ao Senhor para Abel com sua oferta. Caim ficou muito irado por isso. Então aqui no 8 diz que Caim falou para Abel que Caim ficou muito revoltado por conta disso, porque Deus deu mais atenção à oferta de Abel do que de Caim. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Tá? E disse ao Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Afronta, né? Corajoso, porque noção. Então, aqui no 16, saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Por quê? Porque depois que aconteceu isso, depois que Abel morreu, Caim saiu da face do Senhor, ele fugiu, né? Ele fugiu dali e foi morar em Nod, que é a banda do oriente de Éden. E ali Caim conheceu a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho, porque muitas pessoas me perguntaram: Mari, mas como Caim se casou se Adão e Eva só teve Caim e Abel? Não, gente, Adão e Eva tiveram muitos filhos, muitos filhos. Não sei te explicar se a esposa de Abel foi concebida por eles antes deles nascerem ou depois. Mas eles tiveram muitos filhos, pequenos povos. Então, os filhos de Adão e Eva foram fazendo pequenos povos ali pela redondeza, mas Caim e Abel foi citado na Bíblia por conta do primeiro homicídio. Então, eles acabaram tendo esse foco por conta disso, mas Adão e Eva tiveram vários filhos, tá? Então, quando Caim foi para Nod, ele encontrou a sua mulher, na verdade, ele casou com a sua irmã, porque naquela época não existia o incesto, né? Então, os primeiros pai e mãe da humanidade foi Adão e Eva. Eles tiveram que procriar. Então, para procriar, eles tiveram realmente que se casar entre eles, entre irmãos mesmo. E ali eles foram povoando, né? E aí Caim teve filhos com a sua esposa. E aí depois vocês deem uma lida aqui no 4, a partir do versículo 15, já vai falando a genealogia de Caim. E aqui no 5, a genealogia de Sete, né? Este é outro filho que Adão e Eva teve, que este filho também procriou, também teve outros filhos. Essas foram as gerações de Sete, onde veio Noé. Noé é da linhagem de Sete, tá? E aqui, no versículo 4 do 5 ainda, depois que gerou Sete, Adão tinha 800 anos e gerou filhos e filhas. Ou seja, até o dia da morte de Adão, eles ainda geravam filhos, né? E foram todos os dias que Adão, de 930 anos, e morreu. Adão morreu com 930 anos e fizeram muitos filhos mesmo. Então, aqui você descendo um pouco mais, você entende de onde veio Noé, né? Noé é da geração de Sete, e quando teve o dilúvio, que subiu para a arca, Noé, sua esposa, seus filhos da geração de Sete, toda aquela geração de Caim morreu, né? Ali junto com os viventes da terra. Mas isso aí é para uma próxima aula. Lameque, da descendência de Sete, né, teve um filho, e esse filho se chamou Noé. E ele disse antes de morrer: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou, tá? Então Noé teve 3 filhos. Noé teve Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos que foram com Noé na arca. E Noé, ele tinha um coração temente a Deus, né?
Então Deus se agradava com o coração de Noé, da linhagem ali de Sete. Noé foi o que Deus pontuou para que fizesse a arca, que fosse ouvir a voz dele e fosse obediente a ele. Os 3 filhos de Noé não eram como Noé com Deus, né? Mas quando Deus salva uma pessoa da sua casa, ele salva a família inteira. Então quando Deus disse para Noé, para ele fazer uma arca, para ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos, ali Deus estava salvando a família de Noé, né? Então, para você ver como Deus conhece o nosso coração. Ele dá um plano pra gente, sabendo exatamente se a gente vai até o final cumprir aquele plano que ele deu pra gente, né? Lembrando, gente, que a gente não precisa, Deus não precisa da gente, é a gente que precisa de Deus, porque a obra dele vai ser feita. Se você for levantado para fazer a obra do Senhor e você não der continuidade àquilo que ele confiou em você fazer, aquela obra vai ser feita, que seja, ele vai levantar uma outra pessoa para fazer aquela obra, mas quem vai perder a oportunidade de ser levantada por Deus vai ser você. Então, gente, Deus não precisa da gente para fazer uma coisa pontual para ele. Ele precisa do ser humano para poder salvar essa humanidade através da palavra que ele deixou pra gente, multiplicar para o outro o que é Deus, o que é Jesus na nossa vida. Mas a gente precisa dele, não ele da gente. Porque quando ele levanta uma pessoa para fazer uma obra e essa pessoa dá para trás, ele levanta uma outra pessoa para concluir. Porque as palavras dele, o mandamento dele, tudo que ele prometeu se cumpre. Não importa como ele faz, porque ele é um Deus que faz milagres e maravilhas. Ele faz coisas que ele é bem criativo. Ele faz coisas que a gente nem imagina, mas ele faz. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não importa o tempo. A gente vai ver aqui no estudo bíblico que as promessas acontecem com anos, né? Com anos. Tem gente que tem profetas aqui na Bíblia, tem discípulos que pedem as coisas, reis que pedem as coisas e não vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Gente, é 10 anos, 20 anos, 100 anos, 50 anos. Porque você tem pressa, eu tenho pressa, mas Deus não tem pressa, porque Ele sabe o tempo que a gente vai viver. E se Ele prometeu, aquilo que Ele prometeu pra gente vai ser cumprido a gente aqui em vida. Então não fica preocupado já e o tempo tá passando, vai ser feito, você precisa confiar. Às vezes Deus coloca uma coisa no nosso coração e Ele quer saber da gente se a gente tá confiando nele ou se a gente tá confiando na gente. Porque quando a gente bota a mão para fazer as coisas sem esperar a promessa que Ele fez pra gente, a gente quebra aquilo que deveria ser feito. Uma hora vai acontecer aquilo que Deus planejou pra nossa vida, mas Ele vai deixar você passar por aquela dificuldade que não tinha necessidade de você passar. Então, o nosso estudo bíblico aqui de hoje, o nosso fundamento aqui de hoje foi para falar sobre a inveja, sobre o primeiro homicídio que existiu, né, entre Caim e Abel, e também para tirar a dúvida de quem foi a esposa de Caim, né, que muita gente me perguntava, eu falei, gente, vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Então aqui, esse homicídio é a primeira inveja que acontece, né, e acontece nos dias de hoje também, pessoas e famílias são destruídas por conta da inveja. Então, você vê que depois que aconteceu isso, nada de bom aconteceu na vida de Caim, né? Ele foi tendo filhos, foi tendo família, mas nada produtivo, ali só saiu coisa ruim, o mundo foi ficando perdido naquele momento, só havia traição, destruição, inveja, arrogância, prostituição, muitas coisas ruins aconteceram naquele período, portanto, quanto Deus se arrependeu de ter feito, né? Isso é para uma próxima aula, eu vou dizer, mas Deus se arrependeu, portanto que Ele, né, mandou Noé fazer a arca de Noé e durou 100 anos para Noé fazer essa arca, e esse foi o destino de Caim e Abel, né, na Bíblia. E aí também cita Sete. Pô, Mari, por que citou Sete, mas não citou os outros? Citou Sete porque Sete é a linhagem de Noé. E daí na próxima aula a gente vai ver sobre a história de Noé, né? Então por isso foi se falado de Sete, não foi se falado dos outros filhos. Caim e Abel por conta do homicídio, né, da inveja, e Sete por conta da genealogia de Noé, que é outra história linda que a gente vai ficar mais por dentro na próxima aula. Gostou do vídeo? Me diga aqui nos comentários se você gostou, se faltou algo, se quiser complementar algo, porque eu pretendo sempre fazer vídeos curtos, né, mas um vídeo assim, com objetivo no que realmente precisa ser falado, é uma coisa que eu senti muita falta aqui no YouTube. Ou o vídeo é muito longo e a pessoa fica enrolando para falar o que realmente importa, ou o vídeo é curto demais e não fala o que a gente quer saber. Então eu quero trazer vídeos para vocês aqui, rápidos e objetivos, mas que vocês entendam a palavra do Senhor, para que tire dúvida dos novos que estão começando agora e que façam uma reciclagem nos antigos, porque a gente sempre não sabe de tudo, né? Eu sempre digo que a teologia é escrita a lápis.
porque tá sempre se atualizando, sempre conhecendo coisa nova, sempre sabendo de tudo. Você pode morrer com 500 anos e você nunca vai saber de tudo da palavra do Senhor. A gente sempre edifica uma pessoa ensinando e é edificada aprendendo. Então, não tem problema nenhum em ver várias vezes o mesmo vídeo com várias pessoas diferentes falando para eu entender sempre e aprender mais. Tá bom, gente? Fiquem na paz do Senhor. Vocês sabem que eu não gosto de orar aqui porque é uma coisa muito pessoal, particular sua com Deus, mas eu quero deixar a minha palavra profética para a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês diariamente, derrame graça, unção na vida de vocês, que vocês possam ter um dia incrível, uma semana, um mês, um ano lindo e abençoado, com todos os planos e propósitos na vida de vocês, no altar, na presença do Senhor. É o desejo do meu coração para todos vocês, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, um ótimo dia, até o próximo vídeo.